Você conhece uma pessoa que quer as coisas de maneira fácil, sem grande esforço, praticamente que as coisas caiam do céu pronta para elas? Você é assim? Você já parou para meditar sobre como você se relaciona com as coisas que custam um certo esforço para serem conquistadas? O que é um bem árduo? Você sabe me dizer? Bem árduo é o seguinte: é aquele bem que custa necessariamente um esforço pessoal. Ou seja, eu não preciso, olhar para esse copo e achar que é um bem árduo pegar esse copo, porque não é, ele já está na minha mão. Porém, se eu tenho que, por exemplo, educar a minha filha, é um bem árduo. Por quê? Porque é difícil, porque custa tempo, esforço, etc, etc, etc. Então, a vida humana tem necessariamente aqueles bens que são mais fáceis de ser alcançados e aqueles outros bens que são difíceis de ser alcançados. Comenta aqui embaixo aqueles bens fáceis. Fáceis, aqueles que vocês conseguiram de maneira simples. Mas não é dele que eu quero falar. Eu quero falar daqueles que custam muito esforço e que de repente você está agora lutando para alcançar um determinado bem deste tipo. O que eu quero trazer aqui para vocês é: não desista de um bem que é difícil de ser alcançado. Por quê? Porque ele traz benefícios para o ser humano. Vamos lá, eu vou trazer 4 benefícios da busca pelo bem árduo. Vamos para o primeiro. O primeiro é a gente falar da perseverança e resiliência. Ou seja, nesse primeiro benefício, perseverança e resiliência, a gente já consegue trazer um elemento fundamental. Quem não quer ser perseverante? Ou melhor, quantas coisas que você tem que você só conquistou porque você foi perseverante. Ou seja, ser perseverante é um bem. Só que esse primeiro benefício eu juntei perseverança e resiliência. E eu vou te fazer outra pergunta. Quantas coisas que você conquistou que você teve que ter resiliência? Ou seja, teve que superar aquele dia mais difícil, aquele dia que você de repente achou que não era possível e você teve que levantar e caminhar com perseverança. Ou seja, a luta, a busca por um bem árduo traz a prática e o aperfeiçoamento da perseverança e da resiliência. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o enriquecimento pessoal. Como assim? Gente, quando a gente quer buscar algo que custa certo esforço, que a gente sabe que é difícil, a gente vai ter que aprender mais coisas. A gente vai ter que se fortalecer de outras maneiras. Por exemplo, quando eu apresentei minha monografia, quando eu era um estudante de psicologia, a minha bibliografia toda era praticamente em espanhol. Eu não tinha, na época que eu descobri isso, eu não fazia curso de espanhol, eu não lia nada de espanhol. Mas eu sabia que aquele trabalho era um trabalho que eu deveria fazer. Aquela monografia era o meu tema e eu tinha que cumprir aquele objetivo. Então, o que eu fiz? Eu tive que aprender a ler espanhol com tradutor, com dicionário, e aí eu fui tendo um enriquecimento pessoal. Passou ali 3, 4, 5 meses dessa rotina, eu começava a ler um livro em espanhol sem grandes dificuldades. Ou seja, tive um enriquecimento pessoal. Quantas vezes nós crescemos justamente para alcançar algo que custa certo esforço? Então, perseverança para continuar, resiliência para levantar e enriquecimento pessoal. Calma que temos mais. Vamos para o terceiro, que é uma contribuição social. Ou seja, o que seria essa contribuição social como benefício de buscar bens árduos? A contribuição social é que nós estamos em relação. Quando eu estou buscando um bem árduo, por exemplo, eu tenho que me formar na faculdade de medicina, por exemplo. É um bem árduo, custa tempo, esforço, tem que estudar, muitas horas, etc, etc, etc. Qual a contribuição social disso? As pessoas estão vendo você. Nós somos seres de relação.
A gente não está isolado fazendo uma faculdade. A gente está fazendo faculdade com outros colegas. Os nossos pais sabem que nós estamos na faculdade. O nosso irmão ou irmã, ou namorada ou namorado, sabe que nós estamos fazendo. E aí, esse esforço que você faz para alcançar aquele bem acaba tendo uma contribuição social. Como assim? Uma inspiração mesmo aos outros. Então, as pessoas olham e falam assim, pô, o João, cara, o João, ele é comprometido, ele é perseverante, olha como ele faz lá, ele busca as coisas dele. Poxa, eu também vou buscar as minhas. Olha que ponto interessante. E quarto ponto, e não menos importante, apesar de ser o último do nosso tema de hoje, é algo que eu já falei no ponto anterior, mas quero destacar, é a inspiração coletiva. Ou seja, quando a gente começa a buscar bem-ardos e vai conseguindo, nós vamos inspirar outras pessoas. E, ao alcançar esse bem que é difícil de ser alcançado, isso também, em algum grau, traz um benefício para as outras pessoas. Ou seja, quando eu falei aqui do exemplo de um estudante de medicina, quando ele se torna médico, a perseverança dele, a resiliência dele, o enriquecimento pessoal dele, a contribuição social dele e a conquista vai gerar uma inspiração que vai dar para as outras pessoas o benefício da conquista dele. Ou seja, ele, como sendo um bom médico, vai beneficiar os pacientes que vão procurá-lo num determinado hospital. Financeiramente, ele vai começar a ganhar um salário e vai poder ajudar a família dele, por exemplo. Gente, aqui está muito claro. Nós não podemos viver uma vida onde a gente desista de buscar bens que sejam grandiosos, mas que vão custar certo esforço. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vivemos um tempo onde as pessoas querem muita moleza, onde acham que a vida é simples no sentido de ser tudo fácil, mas a vida real não é fácil, tem muitos momentos difíceis. E pense numa seguinte questão, às vezes aquele bem que você quer alcançar que é difícil, ele está te devolvendo uma pergunta. E a pergunta é, você realmente ama isso que você quer buscar? E a resposta é a prática. Você vai continuar buscando? Então, poxa, eu amo isso aqui que eu quero buscar. Isso é um bem para mim, um bem para o próximo, etc. Então eu continuo ou eu vou desistir? Então, meus amigos, não viva uma vida onde você queira evitar um esforço. Evitar uma dor e buscar um prazer. Sabe quem busca uma vida buscando prazer e evitando a dor? Um coelho. Um coelho faz isso. Um rato faz isso. Você é um coelho? Não. Você é um rato? Também não. Você é um ser humano. É claro que a vida não é inteira de desafios e momentos árduos, mas isso faz parte da construção de um caráter. Isso faz parte de uma construção de uma pessoa madura. Então, diz aqui para mim nos comentários quais são os bens difíceis que você está tentando colocar. Eu tenho um outro vídeo que vai contribuir com o tema do bem árduo, ele está aqui em cima, que é um vídeo falando dos 4 sofrimentos humanos. Vai valer muito a pena, clique e assista. E sabe uma coisa que não é árduo de se fazer? Curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Então, eu aguardo vocês nos comentários e em breve a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!